Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Perim, eu sou advogado, sócio-diretor da Perim Advogados, com sede em São José do Rio Preto, mas que também atendemos em várias capitais do nosso Brasil, dentre elas Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras. Estou aqui, na verdade, para fazer um apelo a todos vocês, brasileiros, brasileiras, riopretenses, nesse momento difícil que nós estamos passando, em ver nossos direitos cerceados, em ver nossos direitos vilipendiados pelo governo municipal. Quero fazer alguns esclarecimentos e tecer alguns comentários e prestar informações a todos vocês. Primeiramente, gostaria de esclarecer a vocês, aos que não sabem, o que é decreto, porque nós estamos vendo aí vários decretos municipais, tanto estaduais como também do governo federal. Mas você sabe o que é um decreto? Veja bem, vamos ler aqui, ó. Decreto é um instrumento destinado exclusivamente a conferir fiel cumprimento à lei. Presta-se única e exclusivamente a regulamentá-la. Não lhe é permitido criar obrigações não previstas em lei. Então, pessoal, aqui vale a primeira observação. Decreto não é lei. Se decreto não é lei, não existe o que se falar em penalidades, principalmente penais, de prisão, aplicação de multa. Isso não existe. Aliás, no título 2 da Constituição Federal da nossa República, dos direitos e garantias fundamentais, está entre eles o artigo 5º, que diz o seguinte, no seu inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, se decreto não é lei, por que você, cidadão, por que você, trabalhador, empresário, está deixando de fazer, de abrir a sua empresa, de abrir o seu negócio, de ter que demitir pessoas em razão de um decreto municipal que não é lei? E outra, e nós estamos assegurados na nossa Carta Magna, ou seja, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, que, caso vocês não saibam, é uma cláusula pétrea. Daí vocês me perguntam, doutor, o que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado, revogado, modificado, nem mesmo por proposta emenda à Constituição Federal, as chamadas PEC. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição Federal estão dispostas em seu artigo 60, parágrafo 4º, dentre elas, os direitos e garantias individuais, que estão previstos no artigo 5º ao artigo 11 da nossa Constituição Federal. E o nosso artigo 5º frisa o seguinte, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. E vamos mais ainda, no inciso 39, fala o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nós temos visto nas reportagens pessoas humildes, sem esclarecimentos, sendo presas, trabalhadores que estão nos faróis vendendo panos guardanapos, panos de chão, sendo presos, sendo multados. Isso é comunismo, prefeito. Isso é totalitarismo.
O decreto ele não tem força de lei. O decreto, como disse anteriormente, ele presta-se única e exclusivamente a regulamentar a lei. Não lhe é permitido criar obrigações não previstas em lei. Senhor prefeito, esse lockdown é abusivo. Esse lockdown está fazendo com que as pessoas empobreçam ainda mais. Estão fazendo com que as empresas fechem suas portas, que nossa economia pare, gerando caos. É o que está acontecendo com a nossa linda cidade de São José do Rio Preto, que está acontecendo com muitas outras cidades em todo o nosso país. E vale observar o seguinte, a todos, o que a OMS já disse. A OMS condena o lockdown, não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. Atenção, população, querem nos empobrecer, querem enclausurar-nos nas nossas casas, querem que nós percamos o nosso direito de ir e vir, de locomoção, o nosso direito de propriedade. Que absurdo! Isso não existe. Isso não existe. Eu estou aqui para fazer um alerta a todos vocês. Nós temos direitos, e esses direitos nada mais são que cláusulas pétreas, que não podem ser revogadas, que são imutáveis, que estão estabelecidos no artigo 5º ao 11º da nossa Constituição Federal. Então, população, olha só, veja o seguinte, a OMS mesmo diz que o lockdown não salva vidas e faz pobres muito mais pobres. Reportagem, está aqui a reportagem. E outra, a OMS dizendo, nunca advogamos por lockdown nacional. Por que esse lockdown? Por que ferir o nosso direito de ir e vir? Não podemos nos curvar a isso. Pelo contrário, vamos mais além. Vou dizer a vocês o seguinte, está estabelecido no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas línguas. Nós estamos com as nossas igrejas fechadas. Que absurdo! Nós temos a liberdade de consciência e de crença, de livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. As nossas igrejas estão fechadas. O povo está deixando de adorar a Deus, de buscar a Deus. Quantas pessoas sofrendo, que na verdade a igreja faz um grande papel social na nossa sociedade brasileira. A igreja leva alimentos, a igreja trata pessoas que estão lá em dificuldades, a igreja está lá no amparo. A igreja, por exemplo, os moradores de rua, eu falo pela igreja que eu frequento, o Ministério Mudança de Vida, está lá nas ruas, socorrendo as pessoas. E essas pessoas, senhor prefeito, e essas pessoas que estão lá sofrendo nas ruas, que chegamos a oferecer alimentos a elas, que faziam 24 horas que estavam sem comer. E quanto a essas pessoas, o único objetivo do lockdown é fazer os pobres muito mais pobres, é quebrar nossas empresas, é quebrar a nossa economia. População brasileira, povo riopretense, vamos nos atentar, busquem os seus direitos. Os seus direitos estão aí, eles estão estabelecidos pela Constituição Federal. E são cláusulas pétreas que não podem ser revogadas, são imutáveis. Busque os seus direitos, busque um advogado. Eu não estou pedindo aqui para vocês me contratarem como seu advogado, mas tem tantos outros bons advogados aí. Busquem os seus advogados, contratem advogados para que eles promovam ações para resguardarem os seus direitos, que estão garantidos pela Constituição Federal. Dentre eles, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 15, é livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É livre a locomoção.
que é isso de ficar em casa, preso em casa? Não existe isso daí, está na Constituição Federal, nossa lei máxima. Vamos fazer valer os seus direitos. Aliás, só há 2 momentos que nós podemos ter a nossa liberdade de locomoção restringida. Ou seria um momento extremamente legal que se criasse um lockdown somente no estado de sítio e no estado de defesa, que está previsto no artigo 136 e 137 da nossa Constituição Federal. E ainda, quem pode decretar o estado de sítio, o estado de defesa, não é o senhor prefeito, não é o senhor governador, é o presidente da República, é o nosso presidente Jair Bolsonaro. É ele que pode decretar o estado de sítio, o estado de defesa, e ainda assim tem que ser enviado ao Congresso Nacional para aprovação por maioria. Não é prefeito, não é governador, mas sim é o nosso presidente. Então, pessoal, quero esclarecer a todos vocês: seus direitos estão sendo vilipendiados, seus direitos estão querendo nos amordaçar, estão querendo fazer que a nossa economia pare, estão querendo fazer dos pobres ainda mais pobres, estão querendo prejudicar a nossa nação. Daí você pode me dizer: o que eu faço, doutor? O que eu faço? Procure um advogado. Procure um advogado e ele vai te dar toda a orientação. A você, empresário, tem medidas para preservar, para determinar a abertura da sua empresa, que chama-se mandado de segurança. E está previsto também na nossa Constituição Federal, o artigo 5º, no artigo 5º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O seu direito líquido e certo está sendo afrontado. O seu direito líquido e certo está sendo ameaçado por habeas corpus ou habeas datas, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que é o caso. Nós temos o poder público aqui de São José do Rio Preto, e ele está fazendo o quê? Ele está afligindo os nossos direitos, ele está passando por cima dos nossos direitos estabelecidos pela Constituição Federal. E cabe a você, empresário, ajuizar, a impetrar o mandado de segurança, porque tem um vocábulo jurídico que diz o seguinte, que o direito não socorre aqueles que dormem. Se você ficar aí na sua casa, trancado, com a sua empresa fechada, isso não vai resolver nada. Se revoltando com o que está acontecendo, buscando as redes sociais para desabafo do que está acontecendo, isso não resolve nada. Procure os seus direitos, ingressem com mandado de segurança para preservar o seu direito, para fazer valer o seu direito. Mais uma vez está aqui, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que é o caso. Outra coisa, parabéns, quero parabenizar o advogado que ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não se curvou aos desmandos, que não se curvou a essa situação que estão tentando afligir os nossos direitos, que não se curvou, que foi à frente, que enfrentou. E esse habeas corpus foi exatamente proposto no Tribunal de Justiça por esse advogado que teve sua locomoção restringida, que é o caso de todos nós brasileiros, que é o caso de todos nós riopretenses, que estamos tendo o direito de liberdade, o direito de locomoção restringido. E veja só o que o desembargador, ilustre desembargador, parabéns, é o desembargador Souza Meirelles, da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que concedeu habeas corpus preventivo, impetrado por advogado rio-pretense, disse o seguinte, o desembargador Souza Meirelles: a edição do decreto municipal de lockdown, embora contenha algumas medidas necessárias e essenciais e legítimas para combater a pandemia, desdobrou-se a implantar um bizarro estado de sítio municipal. Para o desembargador, medidas como a restrição da circulação em vias públicas e o toque de recolher fogem ao espectro do peculiar interesse do município e não poderiam ter sido adotadas pela Prefeitura de São José do Rio Preto, configurando evidente constrangimento de você, rio-pretense, que sai às ruas com medo de ser parado, de ser multado. Quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir por esses minutos. E espero que vocês exerçam seus direitos e busquem por um resultado mais justo, por um país mais justo, e façam dessa nação uma nação forte. Porque você, povo brasileiro, você é um povo forte, corajoso. Acredito em Deus e depois no nosso povo. Obrigado a todos vocês.